Agora, o papo é muito sério. Eu quero falar para vocês o pior erro que vocês podem cometer ao estudar kanji. Eu já vou falar logo, sem enrolação, para a gente discutir aqui. E eu quero a participação de vocês nos comentários, viu, gente? É você ficar só lendo coisa com furigana. Qual o problema de ficar lendo coisa com furigana? Eu vou dizer para vocês aqui qual é o problema. O furigana, ele serve para ajudar você a ler aquele kanji, aquela palavra que está lá naquele texto e que talvez você não entenda. Quando um texto ele é feito para, digamos assim, crianças, se um texto ele é feito para criança, ele vai ter muito mais furigana nas coisas, ele vai até ter menos kanji, vai estar em hiragana purinho. Mas quando esse texto ele é feito para adultos, ele é voltado para o público adulto, ele vai ter menos furigana, talvez tenha furigana nenhum até. Talvez ele nem tenha furigana. Então, quanto mais material adulto você pega, quando eu digo material adulto, não é isso que você está pensando, é material voltado para pessoas adultas, jornal, revista, sabe? Quanto mais, assim, para adulto for, ou seja, que não é nitidamente voltado para adolescentes, tipo mangá, ou então videogame, alguma coisa desse tipo, quanto mais para adulto for, menos furigana vai ter, talvez não tenha nenhum furigana e mais kanji vai ter. Por quê? Porque a média dos japoneses consegue ler um grande volume de kanjis, consegue ler pelo menos aí de uns 1.500 kanjis, vai. A gente sabe que os Joyo kanji, eles são os kanjis que são separados pelo Ministério da Educação japonês como os kanjis mais utilizados na sociedade japonesa. Nós temos 2.136 kanjis. Mesmo que os japoneses não saibam todos esses kanjis, eles sabem entre 1.500 e 2.000 kanjis, por aí, 1.500, 1.600 kanjis. Isso já é um número considerável. Então, o que acontece quando você fica lendo textos somente com furigana? Vamos supor, você tem livros com textos, mas esses textos todos têm furigana. Ou você tem os mangás que você gosta de ler, mas os mangás que você tem todos têm furigana. Tem muito mangá que tem furigana, sim. E você lê essas coisas e você sente que você é o mestre do japonês, mas quando você pega uma coisa sem furigana para te dar a cola, você não entende nada. Isso acontece com você? Isso é uma grande armadilha, a grande armadilha do furigana. Você fica com a falsa sensação de que você sabe muito, você entende muita coisa, você entende muito japonês, e você consegue ler muita coisa. Essa é uma falsa sensação que acaba te seguindo se você só lê esse tipo de texto. Mas o que acontece? Você não vai conseguir ficar presa nesse tipo de texto para sempre. Mesmo que você queira, se você quer avançar na língua japonesa. Se você é uma pessoa que gostaria de aprender japonês o suficiente para ficar fluente, para usar fluentemente, ler e escrever fluentemente japonês, você vai precisar fatalmente aprender os kanjis. Não vai ser uma coisa que você vai conseguir ignorar. Não dá para ignorar. Por quê? Porque conforme você vai avançando, os materiais que você vai precisar usar, eles não vão ter furigana. Eles não vão ter. O que acontece quando você usa os materiais básicos apenas, todos com leitura, e você não se dá o trabalho de aprender esses kanjis? Quando você for passar para o próximo nível, quando você for passar para aprender, digamos assim, um japonês mais elevado, e você for pegar um material mais difícil, você vai ver que tem muito kanji que você não sabe ler. Você vai saber ler, sei lá, 10% dos kanjis que aparecem. E aí você vai ter que ficar pesquisando todos esses kanjis que você não está sabendo ler para estudar. E isso dá um puta desânimo. Eu falo isso por mim. Quando eu não sabia ler os kanjis, eu ficava muito travada na hora de estudar, porque eu tinha que decifrar o livro antes de sequer começar a estudar. Então já era uma dificuldade.
Para isso não acontecer com você, você precisa começar a encarar textos, frases sem furiganá. Pode começar do básico, começa com frases simples. Você tem um livro, tira a leitura deles, passa uma fita em cima, não precisa nem estragar o seu livro, passa uma fita para cobrir em cima, ou então copia no seu caderno aquelas frases sem furiganá. Você vai ver como isso vai ajudar muito a sua evolução na língua japonesa. O furiganá, ele não deve ser usado, pessoal, quando vocês estão escrevendo para fazer o exercício de vocês. Vamos supor, vocês têm um exercício para fazer, vocês estão usando o livro e no livro tem furiganá. No livro tem furiganá nas palavras. Só porque tem furiganá no livro não quer dizer que você tem que escrever com furiganá no seu caderno. Não quer dizer, em absoluto, não quer dizer. Você não tem que escrever com furiganá no seu caderno, você não deve. Porque isso é uma mania feia. Vou bater na tua mão assim, ó. Se você ficar escrevendo leitura nos teus kanjis. Isso é porque você vai pegar essa mania, você vai querer ficar arrastando os furiganás para tudo que é lugar. Que nem como se fosse um boneco que você carrega porque você tem medo do escuro. Não faça isso. Se você fizer isso, o seu caderno nunca vai ser uma boa fonte de prática, nunca vai ser uma boa fonte de revisão para que você consiga, de fato, aprender japonês, aprender kanji. Se você conseguir fazer o seu exercício sem leitura, faz seu exercício sem leitura, você vai ver que quando você voltar para o seu caderno, você vai poder ler as frases, você vai poder ler os kanjis sem furiganá e vai ser uma baita fonte de revisão para você. Então, não faça isso, não escreva furiganá no seu caderno quando você estiver fazendo esses exercícios. Pelo amor de Deus, não faça isso, ok? Me prometa aqui agora, escreva aqui embaixo. Eu prometo não escrever furiganá no meu caderno quando eu estiver fazendo exercícios. Agora, quando o furiganá deve ser usado? O furiganá deve ser usado quando você está aprendendo palavras novas. Você está aprendendo palavras novas, você tem que ver e registrar essas palavras em algum lugar. Você pode escrever o furiganá lá. Você pode escrever o furiganá, porque é um lugar de consulta, é um lugar de verificação para o seu aprendizado. Esse lugar pode ser o quê? Ele pode ser o seu próprio livro. Se no seu livro tem a lista de palavras que você tem que aprender, tá lá. E você tem lá a palavra com furiganá. Você não tem que apagar o furiganá de tudo também. Mas quando você for fazer os seus exercícios, não caia no erro de ficar escrevendo furiganá lá, ok? O furiganá, ele tem que estar num lugar que seja de consulta. Um lugar que seja para você ter, digamos assim, a introdução das palavras. Depois o furiganá deve ser retirado, ok? Agora eu tenho uma dica para você, se você gostou desse vídeo. É o Clube do Kanji. O Clube do Kanji é um canal gratuito no Telegram. Nesse canal, você vai encontrar kanjis, vocabulário, explicações de gramática e também você vai poder participar de uma comunidade com colegas que também estão aprendendo japonês como você. Tudo isso gratuitamente. Eu espero você no Clube do Kanji.